Apóstolo, há uma passagem bíblica que o apóstolo tem usado, que é do livro de Apocalipse, capítulo 14, que fala dos 3 anjos. Apóstolo, quem são esses anjos? Perdão. Primeiro, antes de responder a sua questão, eu quero esclarecer um ponto aqui. Tá bom, você até pode negar que esse mediador no tempo de Paulo não era Paulo. Mas então eu quero que me diga, onde é que estava o Jesus Cristo homem naquele tempo de Paulo? Porque Paulo diz, em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 2, que eu, Paulo, vos noivei como uma virgem castra para vos apresentar a Cristo. Amado, o professor de português está lá em casa a escutar. Mediador é alguém que, bem você falou, que está entre. A quem foi a Senhor Jesus Cristo, a Deus, se não passou por Paulo? Paulo está a dizer aqui que eu vos noivei, como uma... Eu vos noivei. Não diz que é outra pessoa que noivou. Não diz que Cristo que vos noivou. Compreende? Eu vos noivei como uma virgem castra para apresentar-vos a Cristo. Mesmo nos casamentos pagãos lá, existe um padrinho, cujo prepara a noiva para apresentar-o para quem? Para o noivo. Quem é o padrinho, o mediador do casamento? Não é o padrinho? Vamos ser sinceros. O mediador do casamento entre a noiva e o noivo não é o padrinho? Então, como você está a tirar a missão de mediador no Paulo? Visto que Paulo está a dizer aqui que eu vos noivei, não foi Jesus. Eu vos noivei. Nem Pedro fez isso. Ele está a dizer que eu vos noivei como uma virgem castra para apresentar-vos a Cristo. Ponto 2. Está escrito, leia para aprender, Atos 13, 46 a 47, que, no entanto, Paulo foi estabelecido como a luz dos gentios para que fosse de salvação até os confins da terra. De salvação. Há quem que foi e no versículo 48 diz, creram todos quando Paulo disse, creram todos quanto haviam sido ordenados para a vida eterna. Está a compreender, amado? Então, o mediador em uma certa geração é o profeta mensageiro vivo, que é a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 19, 10, é dito lá que o espírito de profecia é a manifestação do Senhor Jesus Cristo. E Moisés, Jeremias e tantos profetas tinham esse espírito e eles eram a manifestação de Jesus Cristo. O Jesus Cristo, homem, no tempo de Moisés, era Moisés. Ninguém foi a Deus senão por Moisés. Quando o povo disse lá em Êxodo 19, versículo 20, fale tu, Moisés, com Deus e nós te ouviremos. Moisés estava a servir de quem? Não era mediador? E há quem foi falar diretamente com Deus no tempo de Moisés? Tito, Timóteo, Silvano, em Atos 19, versículo 22, é mostrado lá que, no entanto, eles eram servos de Paulo. Esses foram diretamente falar com Jesus? Ou foram tornados discípulos de Paulo para poderem ser apresentados a Cristo? Obrigado, agora, apóstolo Pedro Aleixo. Só em 30 segundos para responder a questão que eu coloquei. Sim. Peço para me recordar. Sim, esses anjos que são referidos no livro de Apocalipse, capítulo 14, quem são? Sim, são profetas mensageiros. E um desses anjos existe hoje aqui na Terra? É o seguinte, temos que compreender o que lá é dito. É dito que viu um primeiro anjo que saiu com o evangelho eterno para anunciá-lo sobre a terra. Este anjo, ele quando desce sobre a face da terra, ele dá esse evangelho a um homem, como nós, ok? A exemplo de quando Moisés estava na sarça ardente, quando ele viu a sarça ardente, é dito que havia um anjo na sarça. Mas, no entanto, depois ele recebeu palavras, comissão, chamada, comissão, tudo mais, e uma missão para ir fazer. É Deus quem lhe falou por meio de quem? De um anjo. O anjo simplesmente transportou o evangelho. Para dizer que é um anjo que desce com o evangelho e dá um homem sobre a face da terra. E este homem é profeta. Por isso que a Bíblia diz que a palavra vem a quem? A um profeta. Mas é dito lá que é um anjo quem? Trouxe. Trazendo esse anjo, mesmo no livro de Jeremias e de Isaías, é dito lá que um anjo, um serafim, desceu e tocou nos meus lábios e colocou as palavras na minha boca. Obrigado, e esse anjo hoje Pedro, é cacofonia. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Pastor, sendo teólogo, há aqui um versículo de Apocalipse, capítulo 14,
que fala de um anjo, onde o João diz que viu outro anjo. E esse anjo trazia o evangelho eterno. Conquistava todas as tribos, todas as línguas, todos os povos. Será que esse anjo, a mensagem que traz, é para o profeta Cacó? Qual é a sua hermenêutica? O que a palavra de Deus nos ensina? Pastor. Bom, primeiro temos que compreender o livro de Apocalipse como um livro futurístico, que fala, que trata, que aborda as questões que vão acontecer no futuro, quando o apóstolo João foi revelado. E sendo o livro futurístico, outra questão que tem que se compreender é que o Apocalipse, muitas das vezes, não foi escrito, ou seja, muitos dos seus textos não foram escritos numa linguagem literal, mas sim foram maioritariamente escritas numa linguagem simbólica e figurada. Então, para compreender figura, para compreender o simbolismo, há que haver uma interpretação. Então, temos que partir desse princípio. 2, o único que tem um evangelho eterno é Jesus Cristo. Não há outro. Fora Jesus Cristo que tem o evangelho eterno. É o único. E o apóstolo João falava, ou era a antevisão daquilo que vai acontecer, daquilo que será o destino da humanidade, daquilo que será o destino de todos aqueles que creram em Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Esses receberam aquele que tem um evangelho eterno, o evangelho que subsiste para a vida eterna. É por meio da sua fé nessa pessoa que é Jesus Cristo que essas pessoas serão salvas. Quem crer no Cacu Filipe não tem vida eterna, não tem céu, não tem nada. É o indivíduo que vive como eu, provavelmente pior que eu, mas não vamos considerá-lo como um salvador. Então, o que nós estamos a perceber, o que nós estamos a ver aqui, são aquilo que nós consideramos heresias. Isso é aquilo que nós consideramos de seita religiosa. E uma das coisas que uma seita religiosa faz é, primeiro, não aceitam as escrituras sagradas no seu todo. Por isso que usam Bíblia própria. Porque não aceitam as escrituras sagradas no seu todo. Tal acontece com o Islã, acontece com outras seitas religiosas. Acreditam nas verdades, se usam a Bíblia parcialmente, não acreditam em todas as verdades bíblicas. Outra coisa que as seitas fazem é que interpretam aqueles poucos versículos que eles acreditam neles, interpretam fora do contexto, interpretam de uma forma distorcida. E uma das coisas que as seitas religiosas lutam para fazer é fazerem lavagem cerebral na mente das pessoas para que continuem a serem pessoas cegas. Teólogo, com isso estamos diante de uma seita. O que estamos a ouvir agora, Da mais estamos diante da terrível seita heresia religiosa dos últimos tempos. É das mais terríveis seitas religiosas dos últimos tempos, pelo menos nesse contexto. Estamos num conjunto de heresias mais inusitantes e impugnantes do que nunca se ouviu nesse próprio tempo que nós estamos. Obrigado. E a Bíblia fala uma coisa, o apóstolo Paulo diz: não vos comuniquei com as obras infrutuosas da maldade, mas antes combatei-as. As heresias, as seitas, devem ser combatidas, porque desgraçam a vida das pessoas. Obrigado, pastor e teólogo Albino. Apóstolo, para o pastor e segundo a Bíblia, tudo que estamos a ouvir aqui faz parte das heresias, e o apóstolo pertence a uma seita e trouxe aqui algumas evidências das seitas. E uma das evidências que o pastor trouxe foi a interpretação da Bíblia, onde se interpreta alguns versículos para o uso próprio e se cria também a própria Bíblia.
Apóstolo, faz parte de uma seita, tudo que falou é heresia ou não? Primeiro dizer que ele cuspiu muito veneno aqui, ok? Agora, eu não sei se ele escuta o que fala ou não. Há pessoas que realmente não escutam o que dizem, ok? Aqui está-se a falar de Apocalipse 14, versículo 6 a 10. Há 3 anjos que João viu, um carregando o evangelho eterno, anunciando. Depois seguiu o segundo anjo, seguiu o terceiro anjo. Quando não tem nada a dizer, não avança. A Bíblia diz em Apocalipse 3:7, os segredos de Deus só serão revelados aos profetas. Se você não é profeta, por que quer falar do que está em um oculto? Se você acredita na Bíblia, Deuteronômio 29:29 está a dizer que o que está em um oculto pertence a Deus. O que está revelado pertence aos homens. Por que quer tocar num oculto, se isso não te concerne? Não tem nada a dizer a respeito da Apocalipse 14, 6 a 10. Fica calado, diga simplesmente, não sou um profeta para eu interpretar isso. Agora, qual é a interpretação disso? Está a dizer que é não, no futuro, coisas... Quem disse isso? Está escrito aonde? Agora, é normal, né, que as pessoas considerem a mensagem de Cacó Filipe de seita. Isso por quê? O Paulo que ele está a citar, Paulo, no livro de Atos 24, versículo 14, está escrito na tua Bíblia que a mensagem de Paulo, a qual você está a se basear aqui, foi considerada de seita. O mesmo demônio que está em você hoje, já esteve naqueles camaradas no tempo de Paulo que chamaram essa mensagem que você está a acreditar hoje, de Paulo, de seita. Com qual base chamaram a mensagem de Paulo de seita? Pode me dizer aqui uma base palpável que levaram as pessoas em Atos 24, 14 a chamarem a mensagem de Paulo de seita? Não vai me apresentar nenhuma. É a mesma que está a te mover hoje, o mesmo demônio, visto que os demônios não morrem, o mesmo demônio da teologia hoje está a sacudir ele para também ter o mesmo comportamento daqueles que acharam de seita a mensagem de Paulo. Contanto que Jesus disse que enviará verdadeiros profetas, esses profetas virão para fazer o quê? Para vir dizer que Moisés deu 10 mandamentos, para vir dizer que Paulo disse aquilo, para vir dizer que Paulo disse aquilo outro? Não, vão trazer uma mensagem. Então, meus amados, a teologia é o fruto do diabo Satanás. Por isso que a serpente tem 2 línguas. Uma que fala a mentira, uma que fala aquilo que está aí na palavra de Deus, outra a mentira, fala 2 coisas. Eles pegam, por exemplo, se perguntar qual é o fruto proibido, vai dizer que é maçã. Está vendo? Mas então está escrito qual é o fruto no passado, e qual é o fruto foi o ato sexual. Por exemplo, no passado apareceu aqui o Maloa, que vocês chamam de reverendo, ficou sem nada para dizer, a cabeça lhe aqueceu, começou a dizer que não. A serpente... Não, tá bom, só quero referenciar o fruto da teologia. Está aqui o pastor Albino, está o pastor Albino. Sim, quero referenciar o fruto da teologia. Sim, qual é o começou fruto, a dizer, apóstolo, a serpente tinha patas. Está escrito onde? Apóstolo, voltemos para a questão. O fruto proibido é o sexo. Não, eu só queria referenciar aqui que a teologia pega aquilo que Deus disse, que está em um oculto, procura interpretar da sua própria maneira. Obrigado, apóstolo. Pastor e teólogo, quais são as evidências bíblicas de que o Instituto Teológico e as escolas pastorais são de Deus e não são do diabo? E também gostaria de saber qual é o fruto proibido que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos traz. Muito obrigado. Bom, conforme eu dizia desde o princípio, que nós temos evidências, e essas evidências nos conduzem desde o tempo quando os pais tinham poder sacerdotal de ensinarem a lei aos seus filhos, e nós temos mais posteriormente temos a escola dos profetas,
onde estavam lá pessoas que eram instruídos, ensinados, e tinham chamado o ministério profético, e nós também conseguimos evidenciar isso, que Jesus Cristo ficou dos 3 anos do seu ministério ensinando a palavra aos seus discípulos. E se você for a fundo nisso, quando Jesus ficou 3 anos do seu ministério ensinando a palavra aos seus discípulos, quando ele ascendeu, disse uma coisa, lá em Atos capítulo 1, diz: permaneceis em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido do Espírito Santo, e depois de receber o Espírito Santo, é que vão começar a testemunhar, a serem testemunha. Ou seja, vocês já têm a letra, mas agora precisam de ser capacitados pelo Espírito Santo. Por isso que eu também disse, a teologia não substitui o Espírito Santo, mas a teologia ajuda a interpretar as Escrituras, a interpretar a letra. Uma vez tendo capacidade de interpretar, precisa do revestimento do Espírito Santo. É por isso que eles não podiam testemunhar antes do revestimento. Mas nota uma coisa, já haviam sido ensinados. Mas Jesus disse: primeiro fiquem em Jerusalém para serem revestidos pelo Espírito Santo, depois ser-me testemunho. Mas uma coisa, o apóstolo Paulo aprendeu, teve o professor, teve um teólogo que se chama Gamaliel. Isso está em Atos capítulo 22, versículo 3. Nós encontramos isso lá. O apóstolo Paulo foi instruído, foi ensinado por um grande teólogo da época chamado Gamaliel. Só para termos a noção da importância, do impacto de Gamaliel, quando o apóstolo João e o apóstolo Pedro foram levados à prisão, chamaram Gamaliel para tecer um conselho no tribunal. Quando foi questionado, esses são uma seita, podemos pará-los, podemos interrompê-los. E o Gamaliel disse uma coisa, disse: se isso for de Deus, vai prevalecer, se não for de Deus, vai se destruir. O que significa que o conselho do sábio Gamaliel, como teólogo da época, tinha validade. E esse professor foi o professor do Paulo. É ignorante quando nós assumimos que o apóstolo Pedro não estudou. O apóstolo Pedro sentou 3 anos a estudar, a ser ensinado. O que muitos ignorantes não entendem é a questão da sistematização das coisas. Porque muitas das vezes se tem dificuldade geralmente de se entender a questão. Por quê? Porque hoje, nesse tempo, o que nós temos é mais sofisticação, mais organização, mais acomodação para termos condições de melhor instruir, ensinar as palavras. Agora, o fato de nós termos uma estrutura um pouco mais sofisticada não anula a eficácia das escolas teológicas. Então, ao longo do tempo, para quem é entendido, vai descobrir que todos os passos nos levam a entender que existiam as escolas teológicas ao nível da Bíblia. Obrigado, teólogo e pastor Albino. Apóstolo, olhando para o tema das escolas pastorais e institutos teológicos, será que são de Deus ou do diabo? Trazendo também as evidências, deixando beijos e abraços. As escolas teológicas e escolas pastorais são do diabo Satanás. Isso não tem em parte alguma na Bíblia. Quando ele fala de Pedro, aprendeu 3 anos, aprendeu com quem? Em uma escola? É claro que não. Aprendeu com o seu mestre, Jesus. E Jesus lhes ensinava o livro de Jeremias? É claro que não. Lhes ensinava a palavra que ele trazia em seu tempo. Tito, Timóteo e Silvanos eram ensinados o evangelho que Paulo, quando ele diz aqui que Gamaliel era o teólogo de Paulo, Paulo está a dizer em Gálatas 1, versículo 11 a 12, que o evangelho que ele pregou, não pregou nenhuma teologia, Paulo. Paulo está a dizer que ele pregou o evangelho que recebeu dos céus, que não foi nenhum homem. Está a anular Gamaliel aqui, não está a ver também com olhos. Escutando isso, está claro aqui. Gálatas 1, versículo 11 a 12, Paulo está a dizer que não aprendi de nenhum homem o evangelho que eu vos prego. Paulo não pregou nenhuma teologia.
Agora, só para mostrar que a escola pastoral é do diabo Satanás, cada escola pastoral, cada instituto teológico, cada igreja tem o seu instituto teológico, que ensinam cada coisa. Adventistas do sétimo dia ensinam no instituto teológico deles, não pode comer carne de porco, a mulher pode pregar à vontade, não sei como, tal, um monte de coisa. Lá onde ele diz que vai graduar esse servo do diabo, também ensinou outras coisas também. Agora, só para referenciar aqui, no livro de segunda de Crônicas, capítulo 13, versículo 9, é dito lá que as pessoas substituíram, expulsaram os verdadeiros sacerdotes que eram filhos de Levi e começaram a se estabelecer sacerdote por meio de pagamento. Lá nessa escola onde ele está a dizer para eu me inscrever, e conforme ele disse, é para pagar, para depois sair com o título de sacerdote. Isso é diabólico. Tá vendo? Nem preciso, é diabólico. Não existe em parte alguma. Se Pedro aprendeu com Jesus, que era seu mestre, hoje o profeta que Deus enviou, mesmo que você ache que não é Cacó Filipe, o profeta que Deus enviará é com esse que todos os sacerdotes do mundo devem aprender. Pedro Aleixo, para terminar, em 30 segundos mesmo, para terminar, beijo e abraço. Eu só quero dizer ao povo para lerem as escrituras, baixarem o livro do profeta Cacó Filipe no Play Store, pesquisa lá, livro do profeta Cacó Filipe oficial. Baixa e leia. Ele já deu um passo positivo aqui, que diz que quer saber mais da mensagem. Realmente, João 7,50 diz que não pode se condenar um profeta sem conhecer o que ele diz, de onde ele vem. Então, da mesma maneira que ele vai fazer, vai descarregar o livro do profeta Cacó Filipe para ler e conhecer a mensagem e assim tomar uma decisão, faça o mesmo lá. Obrigado.